A Igreja Católica é a maior instituição cristã do mundo, hoje contando com mais de 1,2 bilhões de membros e uma tradição de quase 2.000 anos de história. Mas qual é a origem da Igreja Católica? Seria ela fundada por Constantino no século IV, conforme afirmam alguns? Seria a Igreja Católica fundada pelo próprio Jesus de Nazaré, como afirma a tradição católica? O que as evidências históricas realmente nos informam sobre esse período da Antiguidade? É o que nós iremos compreender hoje em mais um vídeo da série História do Cristianismo. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do IV século, seja com Constantino a partir do Concílio de Nicéia do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do IV século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável, então, por fazer com que o cristianismo se tornasse, a partir deste momento, a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no IV século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Para nós compreendermos a história do catolicismo e as origens da Igreja Católica, nós temos de ainda voltar muitos e muitos anos antes de Constantino. Nós temos de voltar mais de 200 anos antes, ainda no início do período pós-apostólico da Igreja, mais especificamente com um dos escritores mais proeminentes da Igreja nessa época, que foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia também aqui eu considero, para aqueles que tiverem oportunidade de observar suas cartas, que contém uma riqueza de informações muito preciosas para aqueles que querem conhecer a respeito da história do cristianismo pós-apostólico. Ele escreve diversas cartas a vários cristãos que se encontravam nas diversas regiões já do Império Romano e nos traz então essas informações sobre como estava sendo o desenvolvimento destas comunidades cristãs. E mais especificamente para o nosso estudo de hoje sobre a origem da Igreja Católica, uma destas informações que Inácio de Antioquia nos traz é mais especificamente em sua carta aos cristãos de Esmirna, então a sua epístola aos esmirnenses no capítulo 8º. Vamos então aqui fazer uma pequena leitura dela para ver o que nos informa a respeito da Igreja Católica. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à Igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica.